Olá amigos, tudo jóia? Tudo na bênção? Espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem. Não sei quando e não sei que hora essa mensagem vai chegando a você. Eu sei que ela é disponibilizada no YouTube, como também é disponibilizada aí pela nossa TV, tanto o canal 4 quanto o canal 9. Receba daqui o abraço do pastor Sodré e de toda a equipe que nos bastidores ajuda para que imagem e som sejam gravados do nosso altar para que a mensagem possa chegar aí até você. Louvo a Deus pela vida de cada um deles, assim como eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí aguardando a mensagem de hoje. Tudo bem? A mensagem já virá a seguir. Mas antes, pegue nota do nosso endereço. Talvez você esteja a passeio, ou quem sabe mora pela região, ou quem sabe tem parente pela região. Posso contar com a sua gentileza para passar para eles o nosso endereço? O Amazonas 455 no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. Todos os dias o templo de portas abertas. Cultos, quarta, sexta e domingo. Esses são os cultos oficiais de nossa igreja. Inclusive, ainda antes da minha fala, você deve ter visto ali dias e horários dos nossos cultos, não é verdade? Mas se porventura não anotou ou quer contato conosco aqui em Blumenau, anote aí o nosso zap pastoral, tudo bem? Ou, se preferir, aponte o QR Code, que aí você já vai ser direcionado à nossa plataforma do WhatsApp. Tudo bem assim? Simples, fácil e descomplicado. Está pronto? Vamos para a mensagem? Confira aí que seja Deus falando ao seu coração. Vai tudo bem ou não vai? Vai tudo bem, irmão Mateus, ou não vai? Então, acho que ele não tinha entendido. Se vai tudo bem, amém. E se porventura não vai, vai melhorar. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, e há promessas da parte de Deus, que Ele não nos deixará, jamais nos desamparará, que estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim. Então, seja qual for a situação, é a palavra quem diz que o Senhor não nos deixará. Deus me fez lembrar o que Ele tratou conosco no finalzinho do ano passado. Isso aí então já está para quase um ano. E Ele colocou no nosso coração, e eu compartilhei isso com a igreja, você deve lembrar, sobre a parábola dos dois fundamentos. A questão da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E o texto, e eu lembro também do meu comentário, de que eu falei, nós não sabemos o quanto vento virá ao longo do ano. Não sabemos o quanto de chuva virá ao longo do ano e quanta chuva veio, né? Não sabemos as tempestades que virão, mas é nosso papel, é o que o texto diz lá, é nosso papel fazer o quê, gente? Edificar sobre a rocha. Esse é o nosso papel, porque edificando sobre a rocha, pode vir vento, não é o que o texto diz? Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir a situação que for, mas a casa ela não cai, ela permanece de pé. Diga amém, gente? Então, ao longo dos últimos tempos, ou na verdade, na regressiva e na entrada de ano, nós falamos sobre isso, sobre edificar então as nossas vidas e casa e fé sobre a rocha. Esse aqui é um grande mistério de Deus para nós. Eu espero que você esteja sobre a rocha, porque seja ventos contrários que já surgiram ou que surgirão, você vai se manter de pé. Amém? Mas não é a mensagem de hoje não. A de hoje está lá em Juízes capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá. E nós vamos juntos meditar. Juízes capítulo 6, o versículo é o primeiro em diante. Quando falamos dessa altura de Juízes, você já deve lembrar um dos primeiros ou principais personagens desta história, que é um homem chamado Gideão, e daqui a pouco chegamos nele. Verso 1 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas,
as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Até hoje em Israel existem esses recursos que são, em aspas, os esconderijos, né? Kibbutz são aqueles lugares, ou bunkers, era um nome assim, que eles usam então para se esconder quando há perigo, quando há iminente perigo. E foi o que o povo fez nessa altura aqui, porque os midianitas estavam já entrando e saindo como se fosse deles o território. E sabe, irmãos, isso atrasou muito a vida do povo de Israel. Mas por que essas coisas aconteceram, pastor? Aí é o verso 1, porque eles estavam fazendo coisas que eram mal ou mais aos olhos de Deus. Vamos traduzir ao que falaremos ao longo da regressiva de ano? Eles quebraram uma aliança com Deus. Eles já não estavam servindo ou obedecendo a Deus como devia. E por causa disso, o Senhor permitiu, aí é um assunto para uma outra mensagem, vontade permissiva. O Senhor permitiu que as nações inimigas entrassem, invadissem. Uma vez quebrando a aliança, uma vez enfraquecidos dessa santa proteção, o inimigo se aproveitava, invadia o território e fazia o que queria ali daquele território de Israel. Israel, por esses dias, está debaixo de guerra, você sabe bem disso. Por quanto tempo, pastor, essa situação aconteceu em relação aos midianitas? Quanto tempo, gente? 7 anos. Por que não 6? Por que não 5? Por que não 4? Porque eles criaram juízo e se aliançaram de volta ao Senhor depois de 7 anos. Então, em outras palavras, se eles decidissem em 7 minutos, a coisa mudaria. Se eles decidissem 7 horas, dias, semanas, meses, a coisa mudaria. Mas eles foram lentos. Infelizmente, tem gente lento nisso também. Já propôs no coração, esse ano vai. Pois é, já estamos em outubro. Vai para onde? Entende ou não? Vai chegando dezembro, a pessoa vai anotando 1001 promessas para o novo ano. Uma delas é o do regime. Ela diz, é agora, segunda eu começo. Essa você já ouviu um monte, né? Segunda eu começo. Não falou de que mês e nem de que ano. Promessas vazias. 7 anos, irmãos, para eles criarem juízo. Mas vamos entendendo e lendo mais, verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Gaza, até hoje a gente ouve falar de Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel, olha que forte, irmão, empobreceu muito. Finalzinho do 6, então, lê comigo, os filhos de Israel fizeram o que, gente? Aleluia, né, crente? Então, irmão, o negócio ficou zoado, me perdoe o palavreado. A Bíblia ali está sendo muito gentil, dizendo apenas de que eles empobreceram muito. Está dizendo que arrebentou-se tudo, irmão, acabou com tudo. Porque eles plantavam, não faltava disposição não faltava trabalho não, mas o inimigo era tão malandro. Vai ver, ele já tinha uma lousa lá, já da época das colheitas. Que malandro, né? Então eles não plantavam. Os midianitas não plantavam. Eles colhiam do povo de Israel. Então você planta, mas você não colhe. Então, sei lá, vamos dramatizar aqui, tinha lá um quadro. Você sabe que isso existe, né?
a época certa de plantar, a época certa de colher, e os midianitas ficavam só esperando. Outubro, que época que é boa de outubro de colheita? Quem é da plantação aí? Um de cada vez, não é nossa praia. Mas lá deu outubro, que bom, vamos dizer, por favor, pode ser que eu esteja cometendo uma gafe. É a época, sei lá, do milho. O milho eu acho que é diretão, né? Sei lá, a época da, vamos lá! E se aproveitava, invadia Israel e levava tudo, irmão. Então o povo de Israel ficava com o trabalho, mas não ficava com a recompensa. Plantava, mas não colhia. Por que isso, pastor? Porque eles quebraram uma aliança com Deus. Porque eles esqueceram de Deus. Plantar e não colher é desanimador, irmão. A maioria desses que investem em suas plantações, a maioria desses pega no banco o valor e em cima da colheita eles pagam o banco e esperam, claro, o seu lucro. A maioria das pessoas que vivem de terra desse jeito é assim. Agora imagina, irmão, você faz todo investimento, pega lá, sei lá, 100 mil no banco, você pega esperando colher, correto? Todo mundo que planta espera colher, isso é óbvio. E quando não colhe, como que paga os 100 mil? Então cada dia mais ficavam mais pobres, mais pobres. Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Qual foi a ideia? Vamos pedir ajuda para Deus? Vamos nos remendar? Vamos voltar a clamar ao Senhor? Aí eles clamaram ao Senhor. Amém por isso. Que bom que despertaram. Que bom que entenderam que precisavam se remendar. Aí ao capítulo 7, verso 1 e o verso 2, diz a Bíblia que o Senhor então elegeu um homem para poder ajudar o povo de Israel a sair dessa situação. O nome deste homem, que a gente usualmente diz, é Gideão. E quando o Senhor foi a Gideão, ele também é chamado de Jerubaal. Então, quando ele recebeu do Senhor esse recado de que ele seria usado por Deus para poder tirar o povo de Israel dessa situação, ele mesmo disse: mas Senhor, como assim eu? Tem condição disso aí não? Eu não tenho habilidade com isso não? E fez até uma prova com Deus, que foi lá do novelo. Estou resumindo um tanto essa parte, mas o resumo da história é você mesmo, Gideão. Você é um escolhido. Eu escolhi você e você tem uma missão. E uma primeira missão é: apregou aos 4 cantos que eu preciso de homens para lutarem junto com você, para poder defender o quadrado de vocês, para poder defender a propriedade de vocês, defender a colheita de vocês. Eu quero que você faça isso. E o Gideão recebeu a missão da parte de Deus, e é claro que ele quis fazer um bom trabalho. Em pouco tempo, ele levantou 32 mil homens, para poder com ele ir para a batalha. 32 mil homens. Entendo eu que eles foram convocados, não foram convidados. Porque se você continuar ao longo da leitura, você verá no verso 3, que o Senhor começou então a diminuir esses convocados. A primeira diminuição foi: quem for covarde e medroso, o que diz, gente? Que volte e vá-se apressadamente, que pode ir embora. Então voltaram do povo, pode ler comigo? 22 mil. 10 mil ficaram. Então entendo eu que aqueles 32 mil que Gideão levantou foi na base da carteirada. Deus me mandou e você está dentro. Não, você já está dentro. Mas e eu? Não é para você pensar demais. Tal dia e tal hora, conto contigo. Sim, senhor. Ele chamou de tudo. Dentre os 32 mil, o Senhor falou: os medrosos, não conta com os medrosos vão te atrapalhar, viu, Gideão?
Você tem muita gente com você, Gideão. Você vai te atrapalhar. Então diga para os medrosos que eles estão dispensados. Pode voltar tudo para casa. Voltaram quanto, gente? 22 mil soldados. Ficaram agora 10 mil. Não é a mensagem de hoje, irmãos, mas o medo arrebenta a gente. O medo atrapalha. O medo faz a gente perder as guerras, sem lutar. Você sabe que esses tipos de desafios, combates, UFC e outros mais, eles trabalham muito no psicológico. A guerra nem começou, a batalha nem começou, mas você já deve ter visto que eles têm o hábito de fazer o peso, né? Dias antes da batalha, e naquele dia os dois já se encaram e trocam elogios. Falta falar da mãe do outro e diz: ó rapaz, 2 rounds você está no chão, só para mexer no psicológico do outro cabra. Vai ver, o outro cabra já não está pensando nem em ganhar, o outro cabra está dizendo: pelo menos 3 rounds, eu vou defender. Ou seja, no subconsciente, ele já entendeu que vai perder, mas ele quer segurar a onda um pouquinho mais para não fazer feio. Você entende ou não? O medo é isso. Tem casos de medo na Bíblia, pastor? Muitos. Mas um clássico é o de Pedro. Ele estava andando sobre as águas, lembra disso? Estava indo tudo muito bem, obrigado, conseguiu agir no sobrenatural de andar sobre as águas. Só que diz a Bíblia que ele, vendo um vento forte, ele teve medo. E o que começou a acontecer, gente? Ele começou a afundar. Não é a mensagem de hoje, mas eu quero que você entenda que o medo atrapalha você vencer suas lutas. O medo arrebenta. Eu não sei se há algum tipo de medo, alguma situação que você está enfrentando nos últimos dias. Tem pessoa que tem medo de pensar até na morte. Alguém oferecer plano funerário, então ela até se benze e fala: está repreendido, eu vou viver mais 40 anos. Está certo, que viva. Vida longa para você. Mas por que não deixar as coisas ajeitadas? Amém. Tem gente que fala: não vou pensar nessas coisas. Vai que a morte vem mais cedo. Mas existem, quem é da terra sabe, existem planos confortáveis. Eu sei que é melindroso falar disso. Existem planos confortáveis, todo mês você paga lá uma taxinha pequena, e numa eventualidade, espero que você tenha vida longa, mas numa eventualidade, está tudo mais tranquilo. O que vai resolver isso de última hora, queima-roupa, para você ver se não arranca os 2 olhos da tua cara. É ou não é? Arranca os 2 olhos e parcela o rim ainda em 30 e 60. O negócio é doido, irmão, me perdoe falar do assunto. Numa manhã bonita como essa, de tempo firme, amém? Tratar sobre morte, mas é delicado. Vença os seus medos. Agora tem gente que critica Pedro. O Pedro. Pois é, por que os outros não tiraram o pé de dentro do barco? Não é verdade? A Bíblia fala que Pedro afundou, mas os outros que não quiseram sair da zona de conforto? Pedro foi o único que a Bíblia diz capaz de andar sobre as águas fora o Cristo. Amém, gente? Então alguém diz, e eu acho isso importante: tem medo? Vai com medo mesmo. Está sentindo borboletas no estômago? Vai assim mesmo. Amém? Eu tenho medo da prova do Detran. Vai assim mesmo. Amém? Vai assim mesmo. Aqui nessa igreja mesmo, eu já vi caso de alguém que fez para mais de 10 exames do Detran. Mas não desistiu, irmão. Alguém na internet publicou, não sei se isso é sensacionalismo ou não, de que a pessoa, sei lá, eu não li a matéria inteira, mas já estava para 900 exames. Uau! Enriqueceu o Detran.
900, mas passou, venceu. Uau, vença seus medos. Vai ver o carro tá na garagem, você andando a pé, bonito para sua cara. Vença seus medos. Amém, gente? Poderia falar mais, mas não é a mensagem principal. Então esses 32 mil não estavam habilitados para a batalha, gente. Dos 32 mil caiu para quantos? Para 10, ficou apenas 10. E quando Gideão disse: Senhor, agora estamos prontos, agora a gente ganha a batalha, o Senhor falou: 10 mil ainda é muita gente. Porque se você for para a batalha com esses 10 mil, você dirá que venceu porque a tua equipe é boa. Você dirá que venceu porque você tinha 10 mil soldados à tua disposição. Gideão ainda é muita gente. Sabe, irmãos, na lei de Deus as coisas são diferentes. Porque quando você acha, agora eu estou bem alinhado, agora eu arrebento, a coisa começa a vir de conta-gotas. Você diz: uau, agora que eu tenho a melhor máquina, agora que eu era para aprumar na vida, agora que eu tenho o melhor vendedor da região, e vendeu mega pingado, o que é? Pois é, quando você, entende o que a Bíblia está querendo dizer? Quando você confia no taco, de que eu agora, 10 mil, 10 mil soldados, agora eu arrebento. Não, queridão, aí a glória não vai ser de Deus. É por isso que a gente vê, irmão, pessoas que são mais simples, pessoas que têm ali sua máquina eventualmente mais simples, pessoa que talvez não emprega um número maior de funcionários pela região, mas é ali, irmão, é batalhador e é vencedor, em nome de Jesus. Amém? Você recebe a bênção uma hora dessa, irmão? Ou ainda está em ritmo de enchente? Recebe a bênção ou não? Pois receba, crente, em nome de Jesus. Oxente, daqui de cima eu estou mandando bênção para você, e eu digo: seja abençoado em nome de Jesus. Então não é a quantidade, diria alguém, é a qualidade. E mais forte que isso, é a bênção de Deus. Aí aconteceu algo que eu quero chamar sua atenção hoje, verso 4 em diante. Eu vou batizar essa parte de a prova das águas. Você deve lembrar da história. Verso 4 diz: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tus provarei. E será que aquele de que eu te disser, esse irá contigo, irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, quantos? 300 homens. E todo o resto, quanto que é todo o resto? 9.700. Se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300, vai ver, ele estava contando com os 9.700, né? Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um a seu lugar. Pode dispensar todos os 9.700 e fica somente com os 300, porque com esses 300 eu vou dar vitória para você, Gideão. Irmão, não foi 1%. Quanto que ele começou, gente? 32 mil. Se fosse 10%, 3.200. Se fosse 1%, 320. 10% de novo? 320. Irmão do céu, e com esses 300,
o Senhor falou, vá com esses aí, que é com esses que eu vou te dar vitória. Que Deus tremendo, irmão. É para que a glória fosse de Deus. Eu não quero nem dar detalhes sobre a batalha. De fato, eles foram batalhar e venceram. Já estou te contando o final do filme. Não é nem essa a ênfase. Mas o que eu quero que você entenda, a ênfase que eu quero que você compreenda, é de que, nessa segunda parte, estar com o Senhor, aliançado com o Senhor, mesmo que o seu exército não seja o maior, ter a presença do Senhor ao seu lado, é vitória. Estamos falando sobre a importância de aliançar com Deus, de fazer sim a sua vida comprometida com o Senhor, de levar sim as devoções, orações e culto a sério, de abraçar e dizer, Senhor, eu já assumi tantos compromissos nessa vida, ainda mais ao Senhor, tem minha palavra, tem minha devoção, tem o meu carinho. Se eventualmente não aceitou o Senhor como Salvador, pois que o aceite. Se ainda não desceu as águas do batismo, que desça, mas levar isso a sério. Eu lembro do meu início de fé, apesar de vir de família tradicional, meus avós já eram cristãos, mas a minha decisão pessoal eu tomei em meado de 15 anos, aproximadamente 15 anos, quando desci as águas. Mas pense você que na minha meninice, o pastor falava em batismo, a congregação era menor, então a gente tinha um contato maior. E o pastor falava do batismo e eu dizia ao pastor, no próximo. E teve uma vez que ele até, talvez por algum outro assunto, acabou que passou. Chegou no próximo, pois ele me enquadrou, irmão. Me enquadrou, irmão. Ele falou, seu Sodré, eu não estou entendendo. Da última vez você já falou que era no próximo. O próximo chegou, é agora. Você já entendeu a palavra. Você já entendeu a mensagem da cruz. Você já entendeu o amor de Deus de entregar Jesus na cruz, no Calvário. Você já entendeu sobre o plano da salvação. E ele foi enquadrando, mas enquadrando com respeito, com amor. E foi pá. Terminou a fala dele, meu olho estava estatalado desse tamanho assim. E ele, como quem diz, o que Jesus fez para você que você não quer assumi-lo publicamente? Aí sabe quando você ouve só os grilinhos? Falei, pois é, não é que o senhor tem razão. Você já entendeu a mensagem da salvação. Você já entendeu sobre a vida eterna. Você já entendeu que Jesus te ama. Você já entendeu isso aí tudo. Não é falta de pregação, é falta de atitude. Você entendeu ou não? Irmão, não é falta de pregação, modéstia à parte. Já passamos só nesse período de quase 4 anos, ou 4 anos, de 700 mensagens. Será que é pregação que falta? Não. Para alguém está faltando o que, gente? Atitude. Ou, me perdoe, posso falar? Vergonha na cara. Pronto, falei. Estou até mais leve. É, vergonha na cara. Ou está faltando mais 700 mensagens? Ah, pelo amor de Deus, irmão. 700 mensagens é muita. E não estou falando nem do histórico de toda a igreja, que tem mais de 21 anos. É só você contar. Se nesse tempo foram média 700, você multiplica isso por 21 anos aproximadamente de igreja. Quantas mensagens já foram anunciadas neste altar, irmão? Me perdoe, é falta de mensagem? É falta de... Pegou na cara. Aí alguém diz, caramba, eu fui para a igreja pensando que ia ser uma mensagem assim. Ai, pois é, às vezes Deus dá um saculejo para a gente acordar. Quando foi, irmão, que o povo de Israel acordou, criou juízo? Quando foi? 7 anos, irmão.
7 anos no perrengue, irmão, na vida lutada ali e tal. Aí sabe o que alguns começaram a fazer? Esconderijos, igual a gente leu. Quando o Senhor tratou com Gideão, o Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava também no local escondido para proteger o que ele estava fazendo ali. Senão até o que ele estava fazendo, os midianitas iam levar embora. Entende o que eu digo? Até aquilo ia ser levado embora. Então eles começaram a esconder comida, esconder. E mesmo assim diz a Bíblia que eles empobreceram muito. Final do 7. Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Esse verso 7 na linguagem de hoje, olhe pela tela. O verso 7 diz: aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês. Eu darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Esse mesmo verso 7, uma outra tradução chamada A Mensagem, diz: o Eterno disse a Gideão: vou usar os 300 homens que lamberam a água. Os midianitas serão entregues nas mãos deles. O restante pode voltar para casa. Por que eu estou dando ênfase no 7? Porque teve um grupo grande que voltou para casa. A primeira leva foi de quantos mil? 22 mil. Ficaram apenas 10. A segunda leva, quantos foram embora? 9.700. Ficaram apenas 300. E o Senhor disse: com esses 300 eu vou dar vitória para vocês. É por isso que no ambiente crentez, a gente usa a expressão 300 de Gideão. É uma expressão de os valentes, os guerreiros, os determinados, os corajosos, os vencedores. Amém, gente? Aí, só para ser um plus, para terminar a mensagem, o que esses 300 tinham? Eu vou completar já a mensagem. O que esses 300 tinham, irmão? Bom, se eles venceram a primeira leva, eles não eram medrosos, correto? E os medrosos foi tudo embora. Tinha pouquinho, né? 22 mil. Então, se eles ficaram, é porque eles eram, então, valentes, corajosos. Então, ótimo, é uma característica já. Na segunda leva, eles também ficaram. Por quê? Porque eles foram às águas e agiram diferente de todo mundo. Segundo a Bíblia, pelo desespero, pela sede e tudo mais, irmão, isso aí você não tem a hora certa de parar, não tem a hora certa de beber água, o negócio é faca na caveira. Quando falaram, água, intervalo, pode beber água, cambada, blu, blu, blu. E quantas pessoas eram? 10 mil, irmão. 10 mil indo para o riacho beber água. Irmão, e vocês com sede? O que fizeram? 9.700? Ajoelharam na água, mas e foi. No desespero, na sede. Só que desses 10 mil, os 300 fizeram diferente. Aí a Bíblia dá um detalhe aqui, que abre o nosso entendimento. O que eles fizeram? Eles pegaram a água como se fosse uma concha e levaram à boca. Então a diferença principal é que um baixou a cabeça para beber água, entende ou não? E o outro fez o quê? Pegou a água e trouxe à boca. Em outras palavras, eu estou no meu intervalo bebendo água, mas eu estou... Você entendeu não? Eu estou bebendo água, estou no meu intervalo, hein? Mas eu estou de olho. Se o inimigo vier, eu paro de beber água, vou para cima. Amém, gente? Você entendeu isso?
Então o que esse grupo dos 300 tinha? Vigiava. Entende ou não? Você lembra o que os midianitas faziam? A Bíblia diz que eles vinham em bandos que parecia gafanhoto. Irmão, essa é uma expressão que a Bíblia está usando. Você já viu o gafanhoto quando vem para devastar uma plantação? Irmão, eles vêm em bando assim, o negócio é feio de se ver, é sério o negócio. Era assim que os inimigos vinham. Então esses 300 entenderam, está na hora de beber água, mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu não posso dar mole. Você está em guerra, irmão. Você está em guerra, você não pode dar mole. Amém? Você está em guerra, é batalha todo dia. Alguém diz de vencer um leão por dia. O dia que você não venceu, no dia seguinte são 2. E se você anda preguiçosinho, já tem alguns. É faca na caveira, irmão, não dá mole não, crente. É vida ou morte, você está em guerra. Então esses 300 irmãos falaram, eu estou no meu intervalo, mas eu não posso baixar a guarda. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. Mais um outro plus. Esses 300 então vigiavam, ficavam atentos e tudo mais. Esses 300 que foram para a batalha e venceram. Um grupo pequeno, mas um grupo que estava debaixo da bênção de Deus. Daqui do altar eu digo, Deus te abençoe. Vira aí para o irmão mais perto, diga para ele, Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe. Deus te abençoe. Abençoe tudo que você faz. Recebe mais bênção ou chega? Deus abençoe sua despensa, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe sua empresa, seus negócios, funcionários, se é o caso. Abençoe sua mesa. Abençoe seu ganha-pão. Amém, gente? Abençoe o maquinário para que funcione, não fique só quebrando. Amém? Você que trabalha com carro, que o carro funcione direitinho para te levar e te trazer. Amém, gente? Esteja tudo debaixo da bênção de Deus. Quem recebe, diga amém e aplauda ao Senhor bem forte, irmão. Aleluia! Senhor seja louvado. Esses 300 fizeram, plus, final, diferente. Aí aqui, para completar, fizeram diferente. Não sei para quem vai servir, mas só guarda essa lição. Tem hora que é bom você pensar e fazer diferente. Acho que foi Einstein que disse que é fora da lógica você querer resultados diferentes fazendo igual. Ele era uma mente brilhante. Ele era judeu, Einstein. Ele era uma mente brilhante. Vou repetir, ele dizia nas falas dele, é insano querer resultados diferentes fazendo igual. Não bate, não funciona. Aí você está fazendo igual e quer resultado diferente. Quando isso vai acontecer? No dia de São Nunca. Você quer resultado diferente? Você tem que fazer diferente. Olha que sabedoria. Faz uau. Quer resultado diferente? Faça diferente. Palavra de Deus para nós. Amém? Às vezes aí contra a maioria. A maioria diz compra. Aí vai ver você está dizendo, não, agora eu vou segurar, ainda está caro. Você entende ou não? A maioria diz, ai meu Deus, vende. Agora eu compro. Você entende ou não? É ir contra. E quer saber, irmão? Quando você não vai na maioria, você até tem lucro maior, sabia? É. Diz o povo, hoje não é o culto da vida financeira, mas diz o povo entendido num assunto, quando todo mundo está desesperado vendendo, é a hora que você fala, agora eu invisto. O quê? A ação está R$5, vou jogar 5 milhões dentro disso aí. Ela era, até outro dia era 20. Você entendeu não? É agora que eu jogo, é agora que eu viro milionário.
Enquanto o outro que tinha lá 20, agora está 5, ela, ai meu Deus, acabou o leite das crianças. Você entende ou não? Não sei para quem vale, mas recado dado, amém? Palavra de Deus para nós. E aplauda de novo ao Senhor bem forte, amém. Amigo, Deus é tão poderoso que eu falo aqui a pessoas que eu não conheço de perto. Eu falo a pessoas aqui que não são de Blumenau. Falo a pessoas que sequer são de Santa Catarina, quem sabe de uma outra direção totalmente diferente. E quem sabe nem são membros de uma igreja. Então, perceba que mesmo com essas limitações de distância, restrições e outras mais, eu creio que aí do outro lado a mensagem te alcançou, eu creio que aí do outro lado o evangelho, a palavra sagrada te alcançou, e eu agora completo vibrando. Senhor, obrigado por falar conosco, obrigado, Senhor, por abrir a tua palavra aos nossos corações. Se você puder, me dê retorno sobre o quanto a mensagem de hoje lhe tocou, tá bom? Nosso zap pastoral aparece aí na sua tela, você pode tanto escanear o QR Code, como também anotar o nosso telefone. Por ali, inclusive, se for a sua vontade, você recebe informativos da nossa igreja de Blumenau. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Amado Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela lição do Senhor, obrigado por falar conosco. A tua palavra ensina claramente: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a sua alma. Queremos aprender mesmo com o Senhor, Pai, queremos aprender mesmo com o Senhor e que a tua voz seja ouvida claramente como foi hoje. Pai, muito obrigado e amém, amém. Amigo, o que dizer, né? Que o Senhor te abençoe. Se porventura você ainda não achou lá as minhas plataformas nas redes sociais, quero inclusive aproveitar esses minutos que me restam para convidá-lo. Seja no Insta, no Face ou no próprio YouTube ou até no Twitter, basta você procurar por PR Sodré em qualquer direção, eu preferi deixar igual em todas elas. PR Sodré você procura e me encontra inclusive no Facebook também, tá bom? Vamos diminuindo essa distância e fazendo desses nossos encontros, os encontros, muito abençoados. Fica na paz. Tchau, tchau.